Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Meu nome é Vitor Hugo e esse aqui é o canal do Guará. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E hoje é dia de estreia do Fluminense na Copa do Brasil de 2024, competição onde o Fluminense foi campeão lá em 2007. O Fluminense busca o bicampeonato e começa sua caminhada lá no Espírito Santo, em Cariacica, enfrentando o Sampaio Corrêa, a Bolívia querida. E não é só dia de estreia nos campos, nos gramados, também é dia de estreia aqui no canal do Guará, da vinheta do canal. Então, sem muito mais enrolação, vamos embora rodar essa vinheta. Agora sim, para a gente começar efetivamente o vídeo, já vou pedindo para que você deixe o seu like aqui embaixo, que você se inscreva aqui no canal do Guará, caso você não seja inscrito. Lembrando daquela nossa meta ambiciosa de chegar aos 1000 inscritos até o final do ano. Eu conto com a inscrição de cada um de vocês. E como hoje começa o mês do meu aniversário, seria um presentaço se a gente chegasse aos 700 inscritos nesse mês de maio. Então conto com a sua inscrição e com o seu compartilhamento para o máximo de tricolores e amantes de futebol possíveis para que se inscrevam aqui no canal do Guará, tá bom? Então, sem muito mais enrolação, agora sim vamos embora para o vídeo. O Fluminense estreia na terceira fase da Copa do Brasil por ser o atual campeão da Libertadores da América e estar novamente disputando a competição. Os times que disputam competições sul-americanas só entram mais tardiamente na competição mata-mata nacional. O Fluminense, que contra o Sampaio Corrêa, tem um retrospecto positivo. São 8 confrontos na história, 5 vitórias do Fluminense, somente um empate e 2 derrotas, ou melhor, 2 vitórias para o time maranhense. Uma curiosidade é que na última partida que envolveu essas duas equipes, lá na primeira fase da Copa do Brasil de 2002, vencida pelo Fluminense por 5-1, um cara que destruiu o jogo, deu uma assistência e fez um golaço, foi ninguém menos que o camisa 9 do Fluminense naquela ocasião, o atual treinador Fernando Diniz. Nos próximos 4 dias, o Fluminense joga 2 jogos, e a sua casa nessas 2 partidas é o estádio Kleber Andrade, lá em Cariacica, no Espírito Santo. Lembrando que há claramente uma inversão de mando de campo a favor do Fluminense, e eu sou muito contra isso. Eu imagino quão frustrada deve estar a torcida do Sampaio Corrêa, que não vai poder estar lá no estádio do Maranhão, alentando e apoiando os seus jogadores. Mas, enfim, para o Fluminense, como eu disse, isso é muito positivo, até porque o Espírito Santo é o segundo estado do país com mais tricolores. No estádio municipal lá de Cariacica, o retrospecto do Fluminense é de 9 jogos, 4 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Um retrospecto um pouquinho positivo, pero no mucho. Agora sim, começando a falar do nosso adversário, o Sampaio Corrêa foi rebaixado para a Série C no ano passado e não começou bem a terceira divisão nacional. São 2 jogos com um empate e uma derrota na conta, um começo com o pé esquerdo. E para enfrentar o Fluminense na tarde de hoje, o Sampaio Corrêa tem 3 baixas. O lateral direito Lucas Lopes e o meio-campo Guilherme Escuro, que já atuaram na competição por outros clubes, e o centroavante Bruno, que está lesionado. O Sampaio Corrêa que deve ir com esses 11 aqui que estão do lado a campo, e nesses 11 tem um velho conhecido aqui do Fluminense, não porque atuou com a camisa do Flu, mas porque atuou no nosso maior rival, o Flamengo. O goleiro Felipe, aquele do roubado é mais gostoso, entre outras célebres frases aqui no futebol carioca, é o goleiro do Sampaio Corrêa, super veterano, já com 40 anos. Inclusive veremos dentro de campo 2 goleiros com mais de 40 anos se enfrentando. Eu achei interessante que o treinador do Sampaio Corrêa foi muito incisivo quando falou sobre escalar ou não força máxima contra o Fluminense. Ele disse que não vai priorizar nem a Copa do Brasil e nem o Campeonato Brasileiro em primeiro momento, e sim que quem tiver 100% fisicamente vai a campo, por mais que o clube tenha problemas, tanto físicos quanto de inscrição de jogadores. Enquanto isso, do lado do Fluminense, veremos um Frankenstein montado pelo Fernando Diniz dentro de campo. O Fluminense vai mudar quase todas as suas peças, colocando os veteranos para dar um descanso. Inclusive, alguns desses veteranos nem viajaram. O Samuel Xavier teve uma lesão detectada, o Keno não voltou ainda 100% e não foi relacionado, e o Marcelo foi liberado pela comissão técnica e pela direção do Fluminense para ir até Madrid visitar o seu filho e a sua esposa. E por falar em viagem para o jogo, os afastados volante Alexander, meia Arthur e atacante Cauã Elias estão de volta à relação do time após serem reintegrados ao elenco.
O único que não embarcou para o Espírito Santo com a delegação do Fluminense e segue fora por tempo indeterminado é o centroavante John Kennedy, que além de faltar treinos no período que estava afastado, resolveu chegar quase 1h30 atrasado no treino antes da viagem. Então, foi barrado e segue fora da equipe do Fluminense, como eu disse, por tempo indeterminado. Mais uma bola fora do John Kennedy. Já estava difícil de defender, agora então é impossível. Como você está vendo aqui na escalação ao lado, o Marquinhos foi testado mais uma vez como lateral direito, mas a opção para o time titular deve ser o lateral Guga. Na linha de zaga nós vamos ver Antônio Carlos e Felipe Andrade fazendo a dupla. O meio-campo é quase o mesmo da última partida contra o Corinthians, com Martinelli e Lima fazendo a função de primeiro e segundo volante e com o Terãs no lugar do Paulo Henrique Ganso. No ataque nós vamos nas pontas com Douglas Costa e John Arias e centralizado não vamos ter o nosso artilheiro Germancano, que está precisando de um descanso. Me parece fisicamente esgotado e vai receber esse descanso na tarde de hoje. Quem vai a campo como falso 9 é o Renato Augusto. Eu confesso que estou bem curioso para ver como o time do Fluminense vai se aplicar taticamente dentro de campo e como o Renato Augusto vai fazer essa função de falso 9. Lembrando que por ser feriado, o jogo é às 4 da tarde hoje. E a transmissão vai ser feita pelo Amazon Prime. Mais uma vez, o Fluminense jogando pela TV por assinatura fechada. TV entre muitas aspas, até porque a Amazon é um aplicativo que você vai ter que pagar para poder assistir o jogo do Fluminense na tarde de hoje. Então, caso não tenha a Amazon Prime, corre para poder fazer sua assinatura e conferir todos os lances de Fluminense e Sampaio Corrêa nessa primeira partida. O comandante do apito na tarde de hoje é o senhor Felipe Fernandes de Lima, com quem o Fluminense tem um retrospecto super positivo. Até aqui são 6 jogos apitados pelo árbitro, com 5 vitórias do Fluminense e 1 empate. O Fluminense nunca perdeu quando o Felipe está com o apito nas mãos. O árbitro que nos jogos do Fluminense aplicou 18 cartões amarelos e 2 cartões vermelhos e foi o árbitro de vídeo somente uma vez para marcar um lance contra o Fluminense. Toda sorte do mundo ao Felipe no apito e que esse retrospecto positivo continue. E também toda sorte do mundo aos nossos guerreiros que entram em campo com a nossa armadura na tarde de hoje. Até porque se não ganhar do Sampaio Corrêa, né? Pelo amor de Deus. E é assim que eu vou ficando por aqui. Eu quero agradecer a você pela companhia mais uma vez aqui no canal do Guará e te relembrando, caso não tenha deixado o like lá no início do vídeo, esse é o momento perfeito para deixar o like, caso tenha gostado do vídeo. Peço para que você se inscreva aqui no canal do Guará, caso não seja inscrito. Lembrando mais uma vez, a meta é chegar aos 1000 inscritos até o final do ano, então eu conto com a inscrição de cada um de vocês. Deixa aqui nos comentários o que você espera para o jogo de hoje, do que você achou sobre o Renato Augusto entrar como falso 9 e se você acha que essa tática vai dar resultados dentro de campo ou não. Lembro mais uma vez que o campo dos comentários aqui no canal do Guará está sempre aberto para a gente ter um debate assíduo e muito legal, com muito respeito e muita coerência, tá bom? E claro, peço para que você compartilhe esse vídeo com o máximo de tricolores possíveis, nos grupos de Fluminense, nos grupos de pelada, de futebol de final de semana e, claro, para aquele seu amigo tricolor muito enjoado, que está preocupado com a fase do Fluminense, mas que está confiante para o jogo de hoje, até porque o nível de enfrentamento realmente é bem baixo. Um abraço a todos e te espero aqui amanhã para a análise tática do Guará. Um abraço e até amanhã!